Nesse vídeo eu vou fazer uma questão do Enem que o texto é literalmente uma piada. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é novamente o professor Gabriel Torres. Estou aqui no canal do meu querido colega, professor Felipe Pereira, para fazer uma outra questãozinha, e essa semana eu venho fazendo questões do Enem 2013. Vale a pena tu olhar, acredito que o primeiro vídeo da semana, que eu falei a respeito de questões antigas, por que eu estou fazendo essas, o cuidado que a gente tem que ter, mas nesse aqui vamos direto para essa questão que envolve uma piada. Na piada, tá? Tradicionalmente, já me adiantando, fui direto aqui pro enunciado, mas a gente sempre lê o enunciado para ver o que será cobrado no texto, no caso, na piada. O que a gente vai ter que ver a respeito dessa piada? Enunciado. Na piada, falei muitas vezes a palavra, né? A quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Efeito de humor, às vezes eu vejo uma dificuldade, que é uma dificuldade bem normal que a gente tem, todo mundo, que é assim, como é que eu vou analisar o efeito de humor de uma coisa que eu não achei graça, né? E isso acaba dificultando de fato, né? Mas a gente tem que tentar ver, talvez assim, como que a piada tenta ser engraçada, ou como que ela busca ser engraçada, sem entrar no mérito se efetivamente ela é ou não é engraçada. A quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens, então sabemos que tem dois personagens, né, ou pelo menos dois ou mais personagens, e alguma coisa aconteceu alguma quebra de expectativa. Vamos dar uma olhada nessa curtíssima anedota do livro Piadas Coloridas. Dúvida, é a piada. Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou: passou um lagarto ali? Ou melhor, um dos compadres falou: passou um largato ali? E o outro perguntou: lagarto ou largato? E o primeiro respondeu: não sei não. O bicho passou muito rápido. Eu tinha que botar o sample, né? Tutum-ts. Mas enfim, ficamos sem o som, mas temos a piada e uma belíssima questão. Então, assim, obviamente, o efeito de humor ele vai vir com esta resposta, com o final. Perfeito? Enfim, depois eu analiso mais, enunciado novamente, a quebra de expectativa, olha o que o enunciado está nos colocando, contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens fez o quê? Se tu não sabe a resposta, pode pausar, tentar deduzir, tentar encontrar a alternativa correta, depois volta aqui para o vídeo, pois o gabarito é a alternativa C. Desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. Um dos personagens, o personagem que falou largato, e que eu li lagarto, mas ele falou largato, este personagem, ele não entendeu que esta pergunta aqui não era sobre o fenótipo ou a fisiologia do réptil que passou à frente do carro, mas sim a respeito, não é nem da ortografia, é da palavra mesmo, porque a ortografia tem só a ver com escrita e eles estavam se falando, né? Então, assim, sobre a pronúncia da palavra, se ela é lagarto ou largato. Falar sobre ortografia, pronúncia, origem, acentuação, a mesma coisa que ortografia, né? De uma palavra é uma pergunta linguística. A linguística estuda a língua. A gramática, que a gente estuda no colégio, a gramática que a gente tem, né, as regras do bem escrever, elas estão dentro da área das regras do bem escrever, é complicado, né? Mas elas são da área da linguística, são oriundas da área da linguística. Então, qualquer coisa que se refira ao uso da língua, seja como se fala, como se escuta, como se percebe, como se lê, é uma pergunta linguística. E que por esta resposta, né? Aqui a resposta do cara foi sobre o quê? Provavelmente sobre a aparência. Parecia que o cara estava colocando dois animais diferentes. Um é o lagarto e o outro é o largato. Parece que a pergunta foi qual dos dois, mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi
Como é que se fala? É lagarto ou largato? Provavelmente uma pergunta jocosa, né? Tipo, eu vou comer. Pergunta de gente chata, né? Eu vou comer as salsichas. Aí a pessoa fala, salsicha ou salsicha? Coisa insuportável, isso aí. Foi essa pergunta, é uma pergunta linguística. Esse tipo de pergunta aqui de gente chata é uma pergunta linguística. É chata, mas é linguística. Por isso, alternativa C. É muito legal a maneira como essa questão coloca com termos, vamos lá, complicados, ou pelo menos menos usuais, ou melhor, mais técnicos, uma coisa tão simples. Ó. Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. A gente ri porque o cara fala uma coisa que não era esperada, só que está falando de um jeito mais complexo, vamos colocar assim. E complexo não significa melhor ou pior, significa complexo. Nem toda música que é complexa é uma música melhor do que uma música simples, simplesmente é mais complexo. E não é feio nem ser simples, nem ser complexo. Mesma coisa aqui. A continuação do enunciado, depois de efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens podia ser não entender o que ele estava perguntando sobre ortografia, ou sobre pronúncia, ou sobre a palavra dita. Não, está falando sobre conteúdo linguístico da pergunta. Isso é característica não de questões necessariamente difíceis, mas a prova de linguagens do Enem, ela modifica o tipo de registro, se ele é mais simples, mais complexo, mais técnico ou mais popular, mais usado, mais abrangente, para literalmente dificultar as questões. Se essa questão tivesse escrito de uma forma mais simples, perguntando a mesma coisa com o mesmo texto, ela seria uma questão com certeza mais acertada. Não está nas mais erradas, mas não é uma questão tão simples assim quanto possa parecer, tá? Vamos olhar as outras alternativas para fechar a nossa compreensão dessa questão. Esse efeito ocorre porque um dos personagens reconhece a espécie do animal avistado. Sim, aqui é o contrário, né? Aqui, tipo assim, é como se a gente tivesse entendido que essa pergunta foi a partir do fato que o cara que perguntou, ele viu que não era um largato, ele viu que era um lagarto. Não, pensa. Não são espécies diferentes. Aqui tá claro que é a maneira de falar, né? Alternativa B. Tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil. Ele tem dúvida sobre a pronúncia? Não sei se ele necessariamente tem a dúvida. Se a gente não sabe, a gente já não marca, tá? Mas é engraçado porque o cara tem dúvida? Não, é engraçado porque o cara não entendeu essa pergunta. Sem entrar no conteúdo, tá? Mas pela forma, claro, tem que entrar no conteúdo porque onde é engraçado é conteúdo, mas o efeito de humor vem por essa pergunta ou por essa pergunta? Vem por essa. E essa aqui corresponde a quem falou, um dos personagens desconsidera o conteúdo. Um dos personagens tem dúvida sobre a pronúncia? Tem. Mas é isso que torna engraçado? Não. Mas é isso que dá a possibilidade de ser... Vamos... Sempre que a gente vê um troço errado, que o Enem nos falou que tá errado, vamos aceitar que tá errado, em vez de querer justificar por que algo errado tá certo, porque a gente já sabe que tá errado, né? Todo mundo sabe que se uma pessoa pular sem proteção do 15º andar de um prédio, é errado. A pessoa vai se machucar muito. Mas se a pessoa pular e usar um casaco, não, é mais ou menos isso, pegar uma alternativa que o Enem diz que tá errado e a gente querer transformar ela em certa. Ela não tá certa e não vai ser, por mais que a gente explique. A gente tem que entender por que tá errado e não justificar porque o errado tá certo. Essa dica é muito preciosa. Essa dica talvez a mais preciosa da aula é essa. Termos de estudo, longo prazo e para provavelmente a maioria das provas do Enem. C, a correta. D, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. Algum dos personagens constatou? Sim, constatou. Primeira pergunta. É por isso que é engraçado? Não é. E, apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra. Não é o contrário, o sentido é o mesmo, é aquele bicho. Agora, a palavra é assim ou é assado? O problema é a palavra. A escrita da palavra, a forma da palavra, e não necessariamente o seu sentido. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Alternativa B, alternativa C e alternativa D, essas três aqui
todas elas correspondem a uma das 3 perguntas do texto. Só a alternativa C está correta, porque é só a pergunta referida pela alternativa C que contribui para produzir o efeito de humor. E eu acho que fechamos. Fechou, fechei, acredito que esteja fechado para ti também. Caso conheça alguém que tem dificuldade com questões de piada, ou com questões que às vezes são muito rápidas, porque aqui é uma questão rápida, ela é simples, né? Eu tentei explicar mais coisas, mas ela é uma questão rapidinha, né? Manda para essa pessoa que tu conhece, manda para um colega que está precisando estudar um pouco mais o Enem, ou ouvir a dica que eu dei nesse vídeo também. Muita gente, às vezes, precisa só ouvir essa dica que eu dei aqui no meio do vídeo. Confere o Instagram do Felipe, que tem muita dica boa. Confere o canal, tem um monte de questão resolvida, um monte de aula de live do Felipe. E conhece a nossa plataforma Linguagens IHM. É claro, os links estão aqui, lá tu vai saber mais como é, de fato, o nosso curso. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima questão.